Pedro Venceslau está aqui com a gente. Pedro, hoje nós deveremos ter uma maioria sobre a descriminalização do porte de maconha, mas depois vem a quantidade, que é um debate posterior do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional espera um balizamento para definir as estratégias para essa PEC das drogas, né? O Congresso Nacional, os deputados da oposição, sobretudo, eles dizem que se não houver uma definição de criminalizar alguma quantidade de drogas que seja, mesmo uma quantidade pequena que seja posse, na prática isso significa descriminalizar o uso de drogas no Brasil. Quem me disse isso recentemente foi o deputado Ricardo Salles, que foi o relator do projeto na Câmara. Mas eles estão esperando primeiro ver qual dessas três teses vai sair vitoriosa hoje, para depois definir uma estratégia dentro desse cronograma apertadíssimo do Congresso Nacional até o dia 17 de julho. São praticamente apenas 3 semanas. Como vocês mesmos disseram, a prioridade absoluta do Arthur Lira é a reforma tributária. Então, o presidente da Câmara não sinalizou ainda sequer se ele já vai criar a tal da comissão da PEC das drogas, que ele disse que é a comissão especial que vai analisar o caso. Então, a oposição pressiona, como disse a Larissa, pela criação dessa comissão, olhando ali o calendário, porque quando nas próximas semanas, segundo eu apurei, o Arthur Lira vai bloquear completamente a agenda do Congresso Nacional. Não vai ter sessão, não vai ter audiência pública, comissões, vai ficar tudo paralisado para votar a reforma tributária até o dia 13 de julho, ou seja, 4 dias antes do recesso. Só que aí existe uma outra janela, que seria entre uma semana de agosto e uma semana de outubro. O Arthur Lira definiu ali 2 semanas de esforço concentrado para tentar limpar um pouco a pauta do Congresso Nacional. Então pode ser que a oposição consiga talvez levar essa votação para essas semanas extras aí que vão acontecer no meio do recesso, mas antes da eleição. Porque qual que é a pressa da oposição? Eles querem ir para as disputas eleitorais com esse projeto aprovado para poder transformar isso numa narrativa eleitoral, como uma vitória, claro, do campo da oposição e do campo conservador. Mas precisa combinar com os russos, né? Porque dentro do Senado, segundo os assessores de parlamentares com os quais eu conversei, a ideia é deixar tudo que é polêmico para depois da eleição. Não tem como votar questões como aquele projeto de lei da questão de aborto, da questão enfim, todos esses projetos que podem gerar controvérsias no Congresso Nacional ficariam para depois das eleições. E aí o Congresso já volta também contaminado por outra agenda, que é a sucessão das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então, são 2 momentos diferentes que podem favorecer ou não determinados projetos. Por isso, essa pressa da oposição nesse momento, mas tudo depois da aprovação da reforma tributária. A única coisa clara nesse momento é que o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto chegaram no entendimento de votar isso logo antes da eleição começar. Inclusive, Pedro, falando sobre esse cenário, a gente lembra um bastidor que a gente deu na semana passada, que Luiz Roberto Barroso, ele foi recomendado a não votar agora, pautar essa questão só depois das eleições, justamente por isso. Mas ele decidiu tomar essa decisão porque ele disse, eu não quero deixar esse desgaste se alastrar, é melhor resolver e colocar um ponto final logo. Mas que isso vai ter efeito na campanha municipal, é batata, vai ter. Pedro, obrigada. Vamos chamar até o Cury, ele já está a posto com a gente também, porque a decisão desse julgamento